Joãozinho. Alô, João. Fidelberto. Fidelberto. Olha lá. Renato. Renato. Tati do Paulo. Tati. Tânia. Tânia. Elisete. Dona Edna. Sete, Dona Edna. Tio Jorge. Jorge. A Tati já compartilhou. Uberlândia Lopes, boa noite, amada Igreja Presbiteriana. Graça e paz para todos os irmãos em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Boa noite, meu irmão Uberlândia Lopes. Deus te abençoe. Seja sempre bem-vindo. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Aqui de coração aberto para mais uma abençoada palavra. Amém, Dona Terezinha. Deus abençoe. Jefferson Vieira. Jefferson Vieira, bem-vindo. Berenice Santos. Berenice, bem-vinda. Deus te abençoe. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira, bem-vinda. Dona Terezinha já compartilhou. Isso aí, Dona Terezinha, vamos compartilhar. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Leonardo França. Leonardo França, Deus te abençoe, Leonardo. Berenice, peço oração pela família e pelo meu sobrinho Aderson. Vamos orar. Família da Berenice. Edilson Mauri, boa noite, pastor. Boa noite, Edilson. Edilson. Deus te abençoe. Janaína Borba. Boa noite, Janaína Borba. Deus te abençoe. E o Juliano também.
Juliano também. Deus te abençoe, Juliano. Leonardo França colocou amém, pastor Duval. Cheguei aqui por intermédio do irmão Ayrton Leandro dos Santos Celso. Ayrton foi membro da igreja aqui. Está lá em Bento Gonçalves. Está lá em Bento Gonçalves, vocês são de Bento Gonçalves, né? Deus abençoe vocês. Luiz e a Kelly. Luiz, Kelly. A Janaína pediu para continuar orando pelo Fernando, da primeira IPB. Ele tem evoluído bem no tratamento ao Covid. Muito bem. Está evoluindo. A Jaque entrou? Jaque. O João compartilhou? E a Janaína compartilhou? Orar pelo Fernando. Isso aí, Janaína. Gerson Rick. Gerson Rick, bem-vindo. Mauro e Marinalva Alves, diácono Mauro da cidade de Bauru. Deus abençoe a todos. Bem-vindo, Mauro. E Marinalva Alves. Marinana Alves. Adilson. Diácono, Deus te abençoe. Adilson. Vai. Adilson Góes. Adilson Góes. Bem-vindo, Adilson. Você e Ana Paula. Presbítero Ronaldo Vitorino, Igreja Presbiteriana do bairro de Fátima Serra, Espírito Santo. Bem-vindo, presbítero Vitorino. Ronaldo Vitorino. O Ronaldo Vitorino. Bem-vindo, meu irmão. Elcio Chaves, boa noite, pastor. Um forte abraço a todos os irmãos. PB Vila Alpes, São Carlos. Boa noite, Elson Chaves. Deus te abençoe, meu irmão. E um abraço aí para a igreja de São Carlos. Fábio Batista, União da Vitória, Paraná. Flávio. Fábio Batista. Fábio Batista. Deu a paz do Senhor. Paz do Senhor, Fábio. Seja bem-vindo. Rose Teodoro. Rose e Teodoro. Boa noite para vocês. O Ronaldo Vitorino falou obrigado, sempre estou por aqui. Amém. Amém. Leonardo França, mais um dia de aprender da palavra de Deus. Isso aí, meu irmão.
Meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo bíblico desta noite, nesta quinta-feira, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua graça e misericórdia para conosco. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para esse momento de estudo da tua palavra, que ela venha nos edificar, que ela venha, Senhor Deus, ser ouvida por aqueles que já ouviram, por aqueles que não ouviram, e que ela tenha, Senhor Deus, o objetivo de salvar, que tenha o objetivo de edificar, repreender, exortar, e que possamos assim, ó Deus, estarmos vivendo de acordo com como ela prescreve para a vida de cada um de nós, teus filhos. Perdoe nossas falhas e nossos pecados diante de ti, é o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto de hoje está registrado lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo de 1 a 10, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhos de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, o que nós vamos estudar hoje está embutido nesse texto de uma forma bastante inteligente, porque nós vamos estudar hoje a arte de levar à desobediência. Por que nós devemos de estudar esse aspecto da arte de levar à desobediência? E o inimigo é expert nisso. A arte de levar à desobediência nos levou a meditar sobre isso. É que o pecado, meus irmãos, ele traz, tá? Nós podemos ver no pecado inteligência. Você pode notar, o pecado ele traz por trás uma mente inteligente, estratégia, intenção e o desejo de satisfazer a tentação. Tudo isso faz parte, meus irmãos, da arte de levar uma pessoa a desobedecer. Quando o diabo quis fazer o homem desobedecer a Deus, entre Deus e o homem existia, tá, um acordo, uma advertência divina para que o homem não desobedecesse a ele. Mas como o diabo tinha a intenção de colocar o homem contra Deus, então o que ele faz? Ele vai usar de uma artimanha, vai usar de uma arte que ele nunca mudou na vida dele. Até hoje ele usa as mesmas artes, tá? E é bom nós aprendermos sobre isso, porque a arte do engano, tá? Ela é muito necessária nós aprendermos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós aprendemos bem sobre como nós estamos começando a ser enganados, nós podemos tomar uma atitude. E se existe uma coisa que o coração do crente
sabe, tá? Porque já passou por essas experiências, saber se vai ser enganado ou não. Lá no mundo, antes, nós não dava jeito de nós tentar descobrir por que ou se estávamos ou não sendo enganados. Porque o que parecia naquele momento é que estava tudo muito bem, tudo certo. É o que nós estamos vendo hoje na humanidade que caminha para o abismo. Para eles está tudo normal. Mas nós temos que entender que nós que já fomos salvos por Cristo, nós temos a inteligência, nós temos o conhecimento, tá? De sentir, saber que a situação que nós entramos pode nos levar à queda do pecado. E aí nós temos que aprender algumas coisas nesse momento. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes que aconteceu nesse momento no Éden. A arte de fazer uma pessoa desobedecer. Às vezes as pessoas falam assim, eu caí em pecado de repente. Eu estava num lugar e de repente... Não existe essa conversa não, tá? Existe sempre um planejamento, existe sempre uma série de questões. Alguém, quando Jesus disse assim, todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então preste bem atenção no processo. Todo homem que olhar, segundo intenção, no coração, já adulterou. Então existe um processo. Não adianta você dizer assim, eu fui lá e adulterei. Fui enganado e adulterei. Calma lá. Existe um processo e você sabe disso. A arte de fazer, de levar a desobediência, vai começar aqui nesse texto com a arte de chamar a atenção. A arte de puxar o assunto. Meus irmãos, a arte de começar um assunto, ela não foi só usada pelo diabo. O diabo a usou para a forma errada. Mas a arte de chamar para o assunto, chamar atenção, para conversar, ela já foi feita pelo próprio Deus. Os irmãos sabem disso. É Deus que chama Moisés. É Deus que começa a conversar com Moisés. Isso mesmo. É Deus que começou, inclusive, a conversar com o diabo, quando ele estava lá no dia do acerto de contas, de prestar relatório lá no céu, quando o seu Deus reuniu seus anjos, quem começou a conversa? Foi o próprio Deus. Satanás, de onde vens? Começou o assunto com uma pergunta. Os irmãos estão notando para onde a coisa vai caminhando? E é interessante que o próprio Jesus Cristo também usou a mesma arte quando encontra com a mulher samaritana no poço. Lembra? Ele começou falando o quê? Dá-me de beber. Foi a arte de chamar a atenção dela. Foi a arte de começar o assunto. Mas o inimigo usou a arte da forma errada. Ele usou a arte com a intenção, com a má intenção. Mas também começou com uma pergunta, que nós poderíamos chamar de uma pergunta capciosa, que tem a intenção de enganar. Porque quando ele faz a primeira pergunta, está intrínseco na pergunta, tá? Leva ela a uma resposta que satisfaça o seu desejo que está intrínseco na pergunta. E essa perspicácia inimiga é muito séria. Por quê? Ele começou com uma pergunta, e prestem bem atenção na pergunta. Quando ele diz aqui assim, no versículo 3, no versículo 1, diz assim, mas a serpente, né, aí, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Hein? Aí a pergunta que surge foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Não. Porque se você pegar o versículo 2,16, nós vamos encontrar aqui, o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa foi a ordem de Deus para o casal. De toda a árvore comerás livremente. Mas agora ele vem com uma pergunta, tá? Porque ele está querendo a atenção dela. Ele está tentando colocar dúvidas ali. Então ele começa dizendo uma coisa simples, né? É quando ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Né, meus irmãos? Ele lança dúvidas. É isso mesmo que Deus disse? Hein? Mas aí você pega o versículo 2,16 e compara com 3,1 e nós vamos poder entender, meus irmãos, a origem de muitas heresias. As heresias surgiram, meus irmãos, porque as pessoas pegam um texto, tiram do seu contexto, acrescentam algo ao texto e ensinam conforme quer. E isso é uma arte que vem dele. A arte de
A Bíblia tem uma proibição em acrescentar algo à palavra de Deus, porque não pode acrescentar-se nada à palavra de Deus e nem tirar. Mas a origem das heresias, por isso que alguém disse muito sabiamente, a Bíblia é a mãe das heresias, porque toda heresia quer usar a Bíblia como base trucada. E o inimigo já tinha usado isso antes com Cristo. Lá na tentação, lembra lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus Cristo é tentado pelo diabo, ele disse para Jesus Cristo, está escrito que se tropeçares em alguma pedra, né, os anjos virão e te segurarão. Está escrito que se tu pulares, os anjos vão vir. Não está escrito assim. Está escrito no Salmo 62 o quê? Se acontecesse dele tropeçar, mas o diabo fez o quê? Se tu pular. Sempre, meus irmãos, nós temos que prestar atenção, porque a palavra de Deus, tá? Ela pode ser trucada, ela pode ser modificada, né? Pessoas mal informadas, tá? Podem estar recebendo ensinos enganosos, tá? A respeito da própria palavra de Deus, que tem essa pincelada do inimigo, que vai lá no meio, coloca uma letrinha, coloca outra, tira algo, né? É muito comum nós ouvimos dizer que certas seitas por aí que dizem, lá quando o Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo. Ele vai lá e tira uma vírgula que existe, né? Ele não tem vírgula lá, ele bota, hoje estarás comigo. Não era aquele dia, podia ser um outro. Quer dizer, é ponto, é vírgula, é uma mudança qualquer que se faz ao texto. E aqui o diabo diz o quê? É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Isso fez o quê? Forçou que ela desse uma resposta. Aí você vai ver a arte de puxar assunto, né? Que levou ao diálogo. Se quer aprender uma coisa, nunca tente dialogar com ele. Nunca. Nunca tente dialogar. Não pega seu tempo dialogando com o diabo. Essa conversa que tem por aí, que você vê, de vez em quando, alguém entrevistando ele, esquece isso. Isso é tudo conversa, balela. Tá? Não se conversa com o inimigo. Só tem uma pessoa que tem essa autoridade, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O restante não tem. Tá? Que se você for conversar, ele vai te persuadir, como persuadiu Adão e Eva. Com muita facilidade. E levar ao diálogo. A resposta da pergunta, tá? Revela um acréscimo à palavra de Deus. Não tocareis nele. Notou como a Eva respondeu ou não? A Eva foi induzida pela pergunta. Não, Deus disse não comerás de todas as árvores do jardim. Aí a Eva responde, não, nós podemos comer das árvores do jardim, menos daquela que está no meio do jardim, que Deus disse não tocareis nelas e não comereis, porque morrerás. O Senhor disse não tocareis? Não. Não está no texto, mas a Eva já está sendo envenenada, já entra na conversa e leva. Os irmãos estão entendendo a arte de fazer desobedecer? Como que a coisa vai sendo induzida, como as pessoas vão sendo envolvidas com a desobediência? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, tá? Porque Paulo lá na frente já veio avisar a nós que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque nas más conversações existe a intenção intrínseca dela, que é levar à desobediência. Isso mesmo. Nós temos aprendido isso. E quando nós achamos que estamos indo muito bem, nós podemos estar sendo envolvidos a desobedecer de uma maneira muito sutil. Muito sutil. As pessoas acham que o inimigo vem tocando trombeta, tocando fogo, balançando a terra, sacudindo tudo. Acabou isso. Isso acabou. Antigamente, quando ele levantou a perseguição contra a igreja, ele começou a matar cristãos. Sabe o que aconteceu? A igreja cresceu mais e mais, mais e mais. Aí, quando veio a modernidade, ele olhou e falou, perseguir crente não adianta nada, que multiplica. O que ele fez? Criou o evangelho paralelo, criou a heresia. E aí ele mobilizou o crente. Agora ele transformou o campo de batalha, que a igreja primitiva vivia lutando nele, a igreja moderna, ele mudou o campo de batalha em parque de diversão. Hoje o mundo está aí se divertindo, a igreja está infiltrada no parque de diversão, qualquer coisa distrai o crente. Qualquer coisa leva o crente para um lado para não considerar nada sério. Esses são os fatos, a arte de enganar. A especialidade dele é essa, a arte de enganar. A arte de fazer e de levar a desobediência a Deus. Não pense que ele chegou assim e já derrubou Adão e Eva, não.
Ele foi persuadido, porque o que ele ia fazer ia entrar dentro da alma do homem e para ser retirado de lá ia dar um trabalhão danado, hein? E deu, e custou caro. Não tocareis nele. Eva continua dando argumento ao inimigo, quando ela diz assim, para que não morrais. O inimigo sabia de que tinha sido falado isso, porque ele, quando chegou lá para conversar, ele já sabia do assunto. Preste bem atenção, nós que estamos aí vivendo nesse mundo aqui. Preste bem atenção, ele sabe das coisas, sabe tudo, ele ouve, ele é terrível, tá? Ele sabe das coisas. Quando ele vai argumentar alguma coisa, nos levar à desobediência, nos levar à queda do pecado, ele vai trazer e acumular uma série de informações para que nós venhamos a tropeçar e cair. Viu? Não é muito fácil de saber disso, não é muito fácil de resistir a isso não. Que antes de Pedro negar Jesus Cristo, ele fez um monte de levantamento na vida do Pedro e descobriu que o Pedro era orgulhoso, presunçoso e atiçou a ideia no coração dele de que morreria no lugar de Cristo. Isso foi suficiente para negar Jesus Cristo 3 vezes, porque esse seria o resultado fatal. Esse é o verdadeiro Pedro, esse é o verdadeiro ser humano que o inimigo consegue, através da sua capacidade persuasiva, fazer com que nós venhamos a olhar para a nossa natureza e acharmos que somos alguma coisa. Não somos nada diante de Deus e principalmente não temos força suficiente, nem sabedoria, nem inteligência suficiente para poder argumentar. Por isso que Jesus Cristo sempre comprou a briga dos discípulos. Nunca esqueçamos esses fatos. Eva continuou dando argumento ao inimigo. Mas quando Eva dá o argumento ao inimigo, ele pegou o fio da meada de novo. Não morrerá, para que não morrais. Adivinha o que acontece? Ele logo no versículo seguinte, no 4 e 5, ele vai trabalhar com a resposta. É incrível o negócio, é bem bolado. Ele vai trabalhar com a resposta, mas ele diz assim, o 4 e 5, assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás? Isso. O Senhor Deus disse que morrerias, que morrerás, que vocês vão morrer? Não, agora ele usou uma outra arte. Sabe qual é essa arte que ele tem uma capacidade danada de fazer? É a arte de simplificar as coisas. Os irmãos já notaram como nós simplificamos as coisas? Coisas sérias passam a ser coisas simples. O pecado passa a ser, nem tudo é pecado. Foi o que ele botou aqui. Nem tudo é pecado. O que é isso? Não é isso que Deus está querendo. Viu? Tenha certeza de uma coisa. O pecado não mata ninguém. O pecado não mata ninguém, tá? Não vai acontecer nada. Não! Olha a capacidade que ele tem de convencer que o pecado ele não vai acontecer nada. Viu? Não vai acontecer nada porque o pecado não mata. Fica despreocupado, nem tudo é pecado. Vai lá, pode beber, usar droga, pode adulterar à vontade, porque você não vai morrer, você vai sair dali vivo. Vai sair dali vivo, viu? Sai dali vivo fisicamente, mas espiritualmente já morreu, como foi o caso de Adão. Morreu instantaneamente espiritualmente e posteriormente, por consequência do pecado, morre o físico, não é? Pois então, aí ele vai dizer aqui de uma maneira muito sucinta, né? Ele diz assim, não morrerás. Não se preocupa com isso, não. Diz assim, não se preocupa com isso. É certo que não morrereis. Trouxe a certeza que o pecado não mata. Meus irmãos, já notou que quando um ser humano está no caminho da queda, está no caminho do adultério, está no caminho de um pecado, de desviar um dinheiro, de se tornar um corrupto, de alguma coisa qualquer, a primeira coisa que ele vai fazer é se absolver. Ele não se condena mais, ele já não se considera culpado. Ele acha que não vai realmente ser culpado de nada. Ele acha que pode fazer aquilo, porque afinal de contas aquilo não é tão grave assim. Essa forma de suavizar o pecado, essa forma de simplificar as coisas, tá? É uma arte tremenda para levar ao ponto final da desobediência. Normalmente o ser humano ele tem essa capacidade de dissolver isso, de absorver isso de uma forma, tá? Que ele bota na cabeça dele que não haverá consequências. E o inimigo deixou isso muito bem claro aqui.
Ele cria um desejo, meus irmãos. Logo em seguida, quando você vai pecar, ou quando nós caímos, quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém desobedece a Deus e sai dali realmente consciente, achando que não vai acontecer nada, nasce no coração um desejo. Porque o inimigo logo em seguida entra com os desejos. O desejo de poder, o desejo de conhecer o pecado. É interessante que quando ele diz desejo de poder, ele diz assim, não, ele diz assim, ó, porque Deus sabe que o dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o homem passou a desejar isso. Não de ter o poder de Deus, porque o inimigo não é burro, né? Mas ele botou algo na cabeça do homem. Às vezes, terás um poder, sim, sereis como Deus. Serei como Deus no quê? Serão com o poder de saber, conhecer o bem e o mal. Mas conhecer o bem e o mal por experiência. Para isso, Deus não quer que você realmente descubra o bem e o mal, tá? Não, Deus não quer isso. Por isso que se você fizer isso, você será igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Só que tem um detalhe nesse desejo que Ele criou nesse casal aqui. Ele criou o desejo de conhecer o pecado. Sim, meu irmão. Muitas pessoas têm caído em pecado hoje dentro da própria igreja, dentro do povo de Deus, porque nasceu de repente um desejo inexplicável de pecar. Isso nos remete lá ao rei Davi, lá andando lá no pátio do palácio dele, lá quando olha para baixo, ele sente o desejo de possuí-la. O pecado agora passa a ser desejado. Isso mesmo, o pecado agora passa a ser desejado. É isso que ele queria, e ele conseguiu fazer. Ele atingiu o objetivo dele, porque quando o pecado, tá, passa a ser desejado, a desobediência é iminente. Tá? Imediatamente a consequência virá, que é a desobediência. Ele está conduzindo o homem para um ponto, viu? Ele atrai a atenção, ele começa a conversar, ele argumenta, faz a pergunta, recebe a resposta, trabalha com a resposta e cria no homem um desejo de pecar. É impressionante, meus irmãos, a capacidade do desejo de pecar que nós temos. Tá? Isso é tão sério, e tão sério, que o Espírito Santo foi enviado à Terra exatamente para mortificar a nossa velha natureza. Porque ainda somos pecadores e esses resquícios ainda estão dentro de nós. O Espírito Santo foi enviado por Deus à Terra. Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Pai nos envie outro Consolador. Tá? Outro Consolador, outro ajudador. Ajudar a vocês, não só a conhecer, não só a entender, mas a resistir. Aí vem o fruto do Espírito. Qual é a tarefa do Espírito Santo? Mortificar o velho homem e acrescentar o fruto do Espírito, que é o quê? As virtudes de Jesus. As nossas virtudes não existem, morreram lá no Éden. Não temos virtudes, Jesus Cristo teve que trazer essas virtudes do céu. Isso mesmo. E é por isso, meus irmãos, que quando estudamos a palavra de Deus, nós ficamos surpresos de ver a capacidade de persuasão que existe em levar à desobediência. É algo muito sério, tá? É aquele objetivo profundo, meus irmãos, de fazer com que o homem caia em pecado e desobedeça à vontade de Deus. E quando ele diz para o homem assim, ó, certamente não morrerás, ele está dizendo para o homem uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, olha, Deus não vai matar vocês. Deus não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Isso é assassinato. Deus não faz isso. Eu faço, mas ele não. Né? Jesus Cristo disse isso lá em João 8,44. Lembra lá? Quando Jesus disse isso? Pois é. Ele é um homicida desde o princípio. Deus não é um homicida. Aí o que o Senhor Deus fez? Resgata. Deus não mata, Deus resgata. É isso mesmo, meu irmão. É que nós temos que aprender que quando nós estamos sendo conduzidos, devemos prestar atenção, muita atenção. Tá? Muitas das vezes nós estamos de bobeira aí, daqui a pouco surge uma coisa, surge uma crise financeira, surge algo que nos impressiona, surge alguém na nossa frente, surge alguma coisa, surge uma mulher aqui, surge um homem ali, surge uma conversa aqui, puxa um papo daqui, começa a nos envolver com conversa. Cuidado! As más conversações vão corromper tudo. Muito cuidado, porque pode ser atraído para o pecado. Existe uma ação, existe inteligência, existe um projeto, existem objetivos. E o objetivo é levar o homem contra Deus, é fazer
um ser humano criado por Deus cair em pecado. Mas logo em seguida nós vamos descobrir algo interessante também no versículo 6. Versículo 6, ele diz assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Olha só, hein? Comeu e deu também ao marido e ele comeu. Às vezes dá vontade de pegar o Adão pelo pescoço, viu, gente? Dá, o que é isso? Conversa é essa? Né? Estava lá, dizem alguns estudiosos aí pelo hebraico, ele estava com o queixo já quase perto do ombro da Eva ali, doidinho para comer o fruto, com a boca aberta, ela só pegou um pedaço e deu pra ele. Né? Pois é, aí você sabe como é que ele vai usar, que arte que ele usou? Nós vamos entender que ele usou a arte de sedução. A arte de seduzir. Cuidado com a arte de seduzir, o inimigo é especializado em sedução. Isso mesmo, sabe o que é sedução, meu irmão? Sedução é persuadir com astúcia, sob promessa de vantagens. Sedução é a arte, tá, de persuadir com astúcia, sob promessa de vantagem. Quando a sedução se aproxima, ela traz consigo, tá, a promessa de você levar vantagem naquilo. Por isso que ela vem te persuadindo, ela vem te seduzindo, vai te desarmando. Foi o que o inimigo fez. Quando o inimigo já tinha tratado e conversado bastante com Eva, ele passou lá perto do fruto proibido e deu uma soprada nele, limpou lá com o lenço, deixou aquilo brilhante, deixou aquilo bonito de ver. Hein? A coisa mais linda do mundo de se ver. Aí eu fico imaginando aqui, quando a Eva olhou para ele, foi seduzida. Quando ela olhou para esse fruto, ela foi imediatamente seduzida. E depois que ela foi seduzida, meu irmão, depois que nós formos seduzidos pelo pecado, é quando o pecado se tornar atraente, tá? É quando o pecado se tornar vantajoso, né? Nós vamos nos achar, não é verdade? Que realmente nós estamos bem. Mas, meu irmão, cuidado com a sedução do pecado. Ela pode nos levar ao abismo, viu? Pode e leva ao abismo. A capacidade a arte de sedução é muito usada, meus irmãos, na arte do sexo, viu? O sexo, a arte do sexo, a das mulheres e de homens também, tá? Que desenvolve essa arte de querer seduzir. Aí quando seduz, porque no momento da sedução transfere a ideia, tá? Sempre transfere a ideia de vantagens, né? Porque quando quer seduzir, a pessoa não olha para quem, não olha o quê? Ela está focada no objeto da sedução. Isso mesmo, quando Eva passou várias vezes na frente daquela fruta lá no meio do jardim, né? Deus não proibiu dela passear pelo jardim. Eu fico imaginando quantas vezes ela olhou e passou direto. Mas teve um dia que ela olhou, parou, olhou, e lá no coração já estava plantada a ideia, do que aquilo ali não era pecado, e que aquilo ali não, nem tudo é pecado. Já estava plantada a ideia que se ela comesse não morreria, certamente não morrerás. Isso já estava alojado lá dentro, já tinha sido plantado lá dentro do coração. E quando ela olha para aquilo, ela olha sem medo nenhum, a ponto de desejar aquilo. A única coisa que o inimigo teve que fazer foi seduzi-la a se aproximar, tocar e comer. Exatamente. Quando isso acontece com ela, ela vai se aproximando do fruto e a reação dela é natural. Ela não vai se aproximar, olhar e lembrar daquilo que Deus tinha falado. E quando eu falo em lembrar daquilo que Deus tinha falado, eu me lembro de Pedro, quando Jesus adverte ele. Pedro, essa noite ainda, antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes, Pedro. Mas parece que naquele momento em diante, Pedro esqueceu disso. Quando o galo cantou, Pedro lembrou. Glória a Deus pelo sermão do galo. Aí o Pedro lembrou. Pedro acordou. Lembrou-se, diz o texto, do que Jesus tinha falado. Caiu a ficha, chorou amargamente. Sim, meu irmão,
Mas nesse momento não vai acontecer isso. Esse é o momento de sedução, esse é o momento de aproximação do pecado. Esse é o momento da negação, esse é o momento que a pessoa não vai mais lembrar da palavra de Deus, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus exorta. Por isso a palavra de Deus proíbe de brincar com o pecado, proíbe de tentar lutar com o pecado de igual para igual, porque nós seremos persuadidos a desobedecer a nosso Deus. Tenha certeza absoluta disso. Absoluta certeza disso. Tá? Persuadir com astúcia sobre a promessa das vantagens. É uma pessoa assim, olha as vantagens que ela viu na fruta, hein? Olha só as vantagens aqui no versículo 6 aqui, ela diz assim, olha as vantagens, ela viu na mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, olha, hein? Olha, agradável aos olhos, hein? Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Ela viu isso tudo na fruta, como é que ela podia ver esse negócio numa fruta? Né? Ela viu, a imaginação dela, ela se tornou fértil. Ela começou a imaginar coisas, a árvore é boa, é agradável aos olhos, e esse fruto vai me trazer o entendimento, e eu vou ser igual a Deus, vou conhecer o bem e o mal. Se deu mal, porque só conheceu o mal, o bem já perdeu lá mesmo. Não é verdade? E é interessante que a capacidade de sedução também, nós aprendemos isso fácil hoje, meus irmãos. Né? Se você acha que você vai ser surpreendido, não vem para cada uma de inocente, não, porque não é. Né? É como um bom vendedor que cria uma imagem agradável. Já entrou numa loja, uma vez eu estava conversando com um vendedor, falei assim, escuta aqui, estou vendo que você é um bom vendedor. Eu falei assim, e como é que você se tornou um bom vendedor? Ele veio para mim e falou assim, senhor Duval, é o seguinte, tem curso de especialização para mim aprender a fazer as pessoas acreditar que necessitam daquilo. Eu tenho capacidade de convencer uma pessoa que ela precisa daquilo. Exatamente o que aconteceu aqui. A Eva achou que precisava do fruto para poder ter conhecimento do bem e do mal. Chamada capacidade de persuasão. Capacidade de persuasão, de sedução. Como um bom vendedor. Já enfrentou um bom vendedor? Se não está disposto a vender, não entra, nem olha para ele. Sai, corta ele, que ele vai te convencer. Nós estamos cansados de ver aí a televisão, a mídia fazendo propaganda, uma série de propaganda para tentar convencer as pessoas que elas precisam de um novo micro-ondas, uma nova televisão, uma nova geladeira, um novo carro. Ele tem isso tudo, mas eles estão sempre lá dizendo assim, agora surgiu um diferente, surgiu um mais moderno, surgiu não sei o que eles faz isso, faz aquilo outro. E quando você bobeia, está lá endividado do cartão lá, porque foi persuadido, foi seduzido pela ideia. A impressão que tem é que aquele micro-ondas assim ficou feio. O outro que está lá na frente é o mais bonito do mundo. Tem que tomar cuidado pela capacidade de sedução. Tá? É uma capacidade imensa, grande. Leva as pessoas a mudar seus pensamentos, leva as pessoas a desejarem as coisas. Ouviu? Leva as pessoas a desejarem, tá? Porque o objetivo da sedução, tá, é criar desejo de possuir. Já observou isso? O desejo de possuir. Você não tem. Tem algumas pessoas que são bem controladas, né? Mas tem pessoas que não. São pessoas que têm desejo de possuir. Então elas são envolvidas pela sedução. Né? Se ela tem um objeto, ela olha para o outro, olha aquele mais bonito. A casa que eu queria para mim é uma casa assim. Né? Tem uma boa casa, está morando bem, está tudo tranquilo, mas não, ela deseja. Ela consegue desejar, querer algo que está além dela. Isso é perigoso, meus irmãos. Porque essa é uma capacidade de persuasão que leva o homem a desobedecer à vontade soberana de Deus sobre nossas vidas espirituais. Deus deseja a nossa vida espiritual, Deus deu regra, Deus estabeleceu preceitos, Deus estabeleceu princípios que têm que ser obedecidos, porque não se iluda com o inimigo não, tá? Não se iluda com o inimigo não, porque é coisa muito séria, tá, meus irmãos? Aí nós chegamos no versículo 7, quando o inimigo já criou a capacidade, quando o inimigo já usou a arte realmente a arte de sedução, agora ele criou uma outra arte. Ele criou algo, ele deixou algo plantado no coração do homem. Quando Adão e Eva caíram em pecado, meus irmãos, desenvolveram um sentimento estranho, muito estranho. Descobriram que tinham desobedecido a Deus. Se você olhar o versículo 7, observe o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Aí eu fico perguntando aqui, quando abriu os olhos deles,
não era para eles terem visto o bem e o mal. Mas sabe o que eles viram? Estava nu. O que adiantou? Abriu os olhos. Abriu. Descobriram que estava nu. Olha o engano do diabo. Percebendo que estava nu, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Grande descoberta que eles fizeram, né? Pois é. Vocês sabem qual foi a descoberta que eles fizeram? Criaram a ilusão de remediar a situação. Depois que o homem cai em pecado, ele começa a criar, dentro do campo da ilusão, uma forma de realmente remediar a sua situação. Já observou isso? Quando a gente briga com alguém, ou alguém fica de mal com a gente, ou nós ficamos de mal com alguém, nós ficamos meditando. E até em casa mesmo, quando brigamos com a mulher, ou a mulher briga com a gente e sai ali uma confusão, depois a gente fica treinando. Como que vai chegar, vai pedir perdão, vai pedir desculpa, né? Que tem dificuldade nessa campo e nessa área, né? Como vai pedir, não sei o quê, nós estamos tentando remediar, não é um caminho mais fácil, né? Aí o resultado, quando Adão e Eva caíram em pecado, abriram-se os olhos, a primeira coisa que eles pensaram foi o quê? Vamos remediar a nossa situação. A descoberta do porquê Deus proibiu. E agora? Eles não sabiam de um fato. Por que Deus proibiu de comer o fruto? Que problema tinha em comer o fruto? Mas Deus estava vendo algo. E por isso ele impõe uma restrição. Isso mesmo. E quando ele impõe a restrição, não é simplesmente o ato de comer o fruto que iria realmente causar-lhe a morte. Não. O ato da desobediência, o que está por trás do ato da desobediência é um assassino que mataria a vida espiritual deles e eles. Mas eles não se contentaram e ficaram ouvindo Deus dizendo, não faça isso. E o que aconteceu? Desobedeceram. E descobriram porque Deus proibiu. A desobediência traz ao homem a incapacidade de ter comunhão com ele. A primeira coisa que aconteceu, e Deus não queria isso. Deus não queria que isso acontecesse. Mas a primeira coisa que o inimigo desejava é que o homem não tivesse mais comunhão com Deus, não tivesse mais relação com Deus. É isso que está por trás da proibição. Deus desejava o homem perto dele, tanto desejava isso que veio à terra, morreu numa cruz, para nos salvar, como nós vimos aqui, esses estudos que fizemos aqui sobre a cruz de Cristo. Ele desejava profundamente que o homem não caísse. Mas o que aconteceu? O homem cai. Aí o Senhor Deus fala assim, vou fazer o texto proibido. O que acontece? O homem deu ouvido ao diabo que discutiu com ele, entrou no papo dele e foi levado, foi enrolado pela arte de fazer desobedecer. O homem desobedeceu a Deus. A desobediência trouxe ao homem a incapacidade de ter comunhão com Deus. Qual foi a primeira reação do homem? Tá? Qual foi a primeira reação do homem? Se esconder. Ele diz aqui no versículo, ó, cozeram folhas e fizeram cintas para si. Já que a tentativa de se aproximar de Deus por suas próprias obras é algo impressionante, né, meus irmãos? O homem cai, peca, vai lá, descobre que está nu. A primeira coisa que ele descobre, teve vergonha. Vergonha, isso mesmo. Mas ele aqui desobedece a tentativa de se aproximar de Deus por suas próprias obras. Foi lá e cozeu uma folha de figueira, né? Mas aí Deus teve que revelar ao homem que não existe fórmula nenhuma, não existe qualquer forma de uma pessoa realmente restabelecer a sua comunhão com Deus, a não ser através do derramamento de sangue. Porque o texto vai dizer, lá no 3:21, tá? No 3:21 diz assim, ó, presta bem atenção, então fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vestimento de peles se pressupõe a morte de um animal, derramamento de sangue. Deus faz isso na presença dele, já dando um indicador, já mostrando uma cruz para ele, mostrando uma cruz para a humanidade. O derramamento de sangue que fazeria a remissão de pecado e restauraria a nossa comunhão com Deus. Exatamente isso que nós temos aqui diante de nós. Esse foi o caminho que o Senhor Deus revelou a ele. Não é folha de figueira. O que você precisa de uma roupa de pele de animal. Tem que matar o animal tem que derramar seu sangue por causa de você, Adão, que pecou. Exatamente isso.
E não por nossas próprias boas obras, não temos boas obras. A única forma é o derramamento de sangue. É exatamente isso. E aí eles tiveram que aprender porque que Deus proibiu. É que eles entrariam numa situação que para voltar a ter comunhão com Deus, Deus teria que tomar uma iniciativa de resgatar o homem da onde ele caiu. Exatamente isso, meu irmão. E por fim, do versículo 8 ao 10, nós temos as consequências da desobediência. O inimigo conseguiu. O inimigo teve a arte de levar a desobediência, e quando o inimigo leva a desobediência, através de todo esse processo que nós estudamos aqui, trouxe as consequências, e agora o homem está sozinho diante de Deus. O inimigo saiu fora. Agora o inimigo não tem mais palavra, não tem mais conselho, não tem mais ideia, não tem mais arte nenhuma. Porque o assunto agora era com o próprio Deus. E o homem sofre as consequências do seu erro, da sua desobediência. Sofre as consequências do pecado. Porque diz o versículo 8 assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Ah, meus irmãos, as consequências foram terríveis. A primeira coisa que Adão estava acostumado a ouvir todo dia, pela viração do dia, Deus passeava no jardim para conversar com Adão. Deus passeava como passeou lá, conversou com ele, batia papo, falava para ele botar nome nos animais, né? Botou nome nos animais, né? Chamou Eva, ele chamou Adão, esse foi o nome que Deus deu. Aí logo em seguida, né? Estão eles lá, tudo indo, aí, né? Daqui a pouco essa voz que era tão agradável aos olhos, né? Aos ouvidos, perdão, essa era agradável aos ouvidos, de repente essa mesma voz de Deus torna-se ameaçadora. Eles correm para se esconder. Agora eles têm medo de Deus, perderam o temor. E agora a única coisa que sobrou para eles é o tremor. Passaram a ter medo de Deus. Passaram a correr, se esconder de Deus, essa separação. Leva o homem a se esconder de Deus. O pecado trouxe vergonha no nudez dele. Não tinha vergonha, mas agora tem. O pecado é assim. Trouxe a vergonha. O pecado, meus irmãos, traz por consequência que levou o homem a ter medo de Deus. Meu irmão, as pessoas ainda têm esse medo. Nós, os salvos, temos que lidar com um pouco desse medo, porque é bom ter reverência e ter temor e tremor. A Bíblia nos recomenda ter tremor, mas não é para obedecer, não. Nós obedecemos por temor, por reverência, por amor a Ele, pelo prazer de obedecê-lo, pela alegria de obedecê-lo. Mas quando pecar, nós temos que tomar realmente cuidado, para não dar ouvido ao diabo e perder o temor e ficar só com medo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, leva o homem a isso. O pecado leva o homem a se esconder de Deus. É, meu irmão, a se esconder de Deus. Jesus Cristo deixou uma palavra muito bem clara sobre esse aspecto. Quando nós vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos, né? Estão lembrados lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o Filho de Deus. Na sequência, viu 17, 18, 19, na sequência ele vai dizer assim: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque os homens desejaram continuar em pecado. E para continuar em pecado, os homens têm que se ocultar nas trevas. Isso mesmo. E é o que nós vimos aqui. Adão se escondeu. Deus puxou assunto. Deus conversou com eles. Deus esperou deles uma reação e eles olham para Deus. Simplesmente transferem culpa para Deus. Falam coisas para Deus. Um culpa o outro. E o que aconteceu no final? Nós não ouvimos uma palavra de arrependimento de Adão e Eva. Não ouvimos. Você não vai achar isso no Gênesis capítulo 3, na queda do homem. Porque para se arrepender, o Senhor Deus teve que entrar em ação. Porque o homem tinha perdido a capacidade de arrependimento. O homem tinha perdido a capacidade de saber quem ele era e o que ele fez. Só Jesus pode remover isso. Só Jesus Cristo pode remover isso. E leva o homem
olhar para aquela cruz e realmente se arrepender de seus pecados. A arte de levar a desobediência é muito séria. Vou concluir com os irmãos. A única solução para o pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala isso. Viu Jesus passando e disse, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fomos levados à desobediência. O preço foi muito caro para o nosso resgate. E por isso eu digo a você, vigiai e orai sem cessar, para não cair nas armadilhas, para não dar ouvido à conversa do inimigo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor Deus constantemente nos mantenha alerta a esse tipo de coisa. Para estarmos alerta, temos que ter comunhão com a Bíblia, comunhão em oração, ter vida cristã autêntica. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrar esse momento de culto na presença do nosso Deus com uma oração, tá? E nós temos aqui 2 pedidos de oração para a família da Berenice e os irmãos continuar também orando, tá? Pelo Fernando, é membro da Igreja Presbiteriana de Itajaí. Vamos continuar orando por ele. O Berlante colocou assim: amado pastor Durval e todos os irmãos presbiterianos, rogo aos irmãos por vossas orações por nossa cidade. Muitos conhecidos estão perdendo suas vidas por conta dessa doença tão difícil e ceifadora. Que o Altíssimo Abba Celestial tenha misericórdia de todos nós. Irmãos, de ontem para cá foram 6 pessoas conhecidas. Por favor, orem por nós. O nome da cidade, Belândia? Qual o nome da cidade? Você tá, Belândia? Sabe, né? Fala pra mim aí depois, então. Manda aí escrito. Peraí. Ah, Senhor Deus. A Dalma? A Dalma agora sumiu pra mim aqui. Pedi oração pelos pais do Tiago, aquele menino que a gente orou por ele, mas ele faleceu. Senhor Deus, conforte a vida do pai e da mãe. Oração, conforto. Paz do Tiago. Paz Do Tiago. Tiago. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos estão aí por dentro, então, das orações. Orar pela cidade lá do nosso irmão Uberlândia Lopes. Orarmos também pelo Fernando, pela família da Berenice e seu sobrinho. E orar também a nossa irmã Lauva, pede oração. Que Deus conforte a família dos pais do Tiago. É isso? Muito bem, meus irmãos, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse instante, encerrando assim esse momento de culto diante do nosso Deus. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos, ó Pai, pela grandiosidade do teu amor, por tuas bênçãos maravilhosas sobre a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vigiar, a orar constantemente, para não cairmos, ó Deus, nas armadilhas da carne, do mundo, nas armadilhas do diabo. Enfim, Senhor Deus, ajuda-nos, esteja conosco, nos levando sempre, ó Deus, a busca pela tua palavra, busca em oração diante de ti. Também clamamos, ó Deus, que tu atenda as orações que foram feitas aqui pela cidade lá do Uberlândia Lopes, ó Pai. Esteja abençoando, ó Deus, aquele local para que seja restabelecido ali, Senhor Deus, a saúde e que o Covid, ó Deus, seja retirado daquela cidade. Esteja também abençoando, ó Deus, os pais do Tiago, que tu sabes, ó Deus, a tua soberana vontade que prevaleceu. Pedimos que tu conforte a família, conforte o casal, esteja com eles, abençoando e fortalecendo cada vez mais. Abençoe também, ó Deus, o Fernando, Seu Deus, que está se recuperando. Pedimos que tu esteja abençoando a vida dele e da família da Berenice também, ó Deus, de seu sobrinho. Abençoe todos, ó Deus, nós te pedimos isso no nome glorioso de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. O Bernardo colocou, Santa Maria de Campos dos Goitacazes. Obrigado, meus irmãos. Você é Rio ou São Paulo? Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, não é? Torcedor do Fluminense.
Obrigado, meus irmãos amados, gratidão a todos. E o Leonardo França colocou excelente a noite a todos e até a próxima. Ele falou que estava cedo, podia continuar um pouco mais. Muito bem, Deus abençoe você, meu irmão. Tá? Verdade, estaremos orando aí, tá? Pedindo a Deus que realmente solucione tudo isso. Até domingo de manhã, se Deus assim permitir.